Nós vamos agora abrir, irmãos, a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e faremos a leitura do verso 14 ao verso 20, onde nós temos a chamada Grande Comissão, a última ordem que Jesus deu à igreja e que vale para nós hoje. Nós estamos nessa noite dando graças a Deus pelos 79 anos de existência dessa igreja, e ela existe porque pessoas obedeceram a essa ordem que Jesus deu há 2000 anos atrás. É nosso dever obedecê-la também, porque a tarefa ainda não está terminada. Marcos capítulo 16, de 14 a 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos diante do registro da ordem que Teu Filho Jesus deu aos apóstolos antes da sua assunção aos céus. Nós pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos faça compreender a natureza desse mandamento. E mais do que isso, que o Senhor nos desperte para a nossa responsabilidade hoje diante desse mandamento. Pedimos, nosso Deus, que essa igreja, que durante estes anos tem sido mãe de tantas outras, continue a frutificar na plantação de novas igrejas, no apoio a missionários, no envolvimento com a obra de evangelização e discipulado, na salvação de pecadores, na edificação do Teu povo, na difusão da Tua palavra. Ó Deus, não permita que por algum motivo essa igreja pare de ser a bênção que tem sido todos esses anos, mas que ela continue e avance, Senhor, para a Tua glória e para a alegria do Teu povo. E não só por ela, pedimos por todas as igrejas que creem na Tua palavra, como sendo a revelação especial e infalível de Deus, pelas igrejas que têm pastores fiéis, presbíteros leais, gente consagrada a Ti. Nós sabemos que há dessas igrejas no Brasil afora, e pedimos que o Senhor esteja com elas, usando-as para a Tua glória e para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós temos aqui é o registro do encontro final de Jesus com seus discípulos. O capítulo 16 de Marcos nos diz que no domingo pela manhã, algumas mulheres foram até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado depois da sua morte. Diz aí o verso 2 que muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram até o túmulo. E lá chegando encontraram o túmulo vazio. E anjos apareceram e disseram que Jesus havia ressuscitado. Eis aqui o lugar onde o tinham posto, está vazio. Vão dizer aos discípulos que Ele ressuscitou e que vai encontrar com eles na Galileia. Está aí no verso 7. E diz que elas ficaram com tanto medo que fugiram possuídas de temor e não disseram nada a ninguém a princípio. Depois, naturalmente, elas relataram a aparição dos anjos e o sepulcro vazio. Depois o relato nos diz aí do verso 9 a 11, que ele apareceu uma segunda vez, dessa feita a Maria Madalena, da qual ele havia expelido 7 demônios. E ela, ao contrário das primeiras mulheres, foi correndo avisar aos discípulos.
que estavam tristes e choravam. Mas vejam o que diz o verso 11: ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, eles não acreditaram. No verso 12 e 13 nós temos o registro de outra aparição de Jesus, dessa feita a 2 discípulos que estavam de caminho para o campo. Verso 13: esses anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito, não acreditaram a princípio. Verso 14: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressurreto. E em seguida ele lhes dá a grande comissão, a grande missão da igreja, válida não só para aquele período, mas para todas as épocas. Eu queria ver com vocês nessa noite, primeiro, essa repreensão de Jesus da incredulidade dos discípulos, no verso 14, a ordem que ele deu à igreja, está aí no verso 15, o julgamento que ele pronunciou sobre o mundo com relação à pregação dessa mensagem, o encorajamento que ele deu aos discípulos, versos 17 e 18, e o registro da atividade da igreja no seu início, verso 19 a 20. O meu objetivo nessa noite é nos lembrar de que nós estamos em missão ainda e que Deus nos chama para levar avante aquilo que foi iniciado pelos discípulos. Em primeiro lugar, esta repreensão que ele deu aos seus discípulos com relação à incredulidade e dureza de coração. Nós ficamos perguntando se aquela repreensão era necessária, porque não é todo dia que alguém vê um morto ressuscitar. Eu não sei quantos de vocês já viram um morto ressuscitar, eu nunca vi. Então não é natural, não é normal, não é de se esperar, não é hoje, nem era naquela época. Por isso, para os discípulos era inconcebível, era difícil de acreditar que aquele que eles viram ser crucificado, ter o lado aberto por uma lança, ser retirado morto daquela cruz e sepultado, era difícil para eles acreditar que ele tinha ressuscitado, revivido, depois de ter padecido aquela morte tão evidente e clara. Deus queria que eles ficassem convencidos, não porque vissem Jesus, mas pelas evidências. O túmulo vazio, o testemunho das mulheres, o testemunho de 2 que disseram que tinham visto, isso deveria ser suficiente para eles terem acreditado. Nós estamos na mesma situação dos discípulos antes de Jesus aparecer a eles no verso 14. Provavelmente Jesus não vai aparecer a nós aqui hoje à noite, na nossa frente, para confirmar que ele está vivo. Mas ele requer de nós que nós acreditemos que ele está vivo, pelas evidências que a Bíblia nos dá. O túmulo vazio, a conversão dos discípulos, o testemunho daquelas pessoas que viram. E da mesma forma, se nós não crermos como eles não creram, ele nos censura não só pela incredulidade, que é falta de fé, e não é uma fé cega, porque ela é baseada em evidências, mas pela dureza do nosso coração. O que é que dureza de coração tem a ver com isso? O nosso coração, por definição, ele é inimigo de Deus, ele é hostil a Deus, não tem isso de neutralidade, uma pessoa neutra, ou uma pessoa que não é contra nem a favor de Deus. Nascemos nesse mundo já inclinados a todo o mal. Dureza de coração significa a indisposição que o nosso coração tem de crer em Deus e nas evidências que Ele nos dá de sua existência e de que Ele é poderoso para responder às nossas orações e nos atender. Naturalmente nós somos indispostos a crer em Deus, é isso que a Bíblia chama de dureza de coração. Temos tantos sinais da ressurreição de Cristo, tantas evidências de que Deus existe, há tanta prova aí aos nossos olhos da grandeza e da majestade de Deus, a natureza tão bela, o ser humano tão complexo, a inteligência e o propósito descoberto na informação do DNA, a sintonia fina do universo, o testemunho de 3 bilhões de pessoas que vivem hoje no mundo e dizem que ele existe,
A recusa em acreditar em Deus não é um problema intelectual, como alguns ateus querem nos fazer entender. Eles dizem que porque são intelectuais e acreditam na ciência, eles não querem acreditar em Deus e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ateísmo não é um problema intelectual, porque há milhares de intelectuais, PhDs, prêmios Nobéis do passado, descobridores dos ramos modernos da ciência, que eram crentes em Deus. O problema é moral, é dureza de coração mesmo. Não existe nenhuma descoberta científica ou nenhuma prova científica que invalide a crença na existência de Deus e que mortos podem ressuscitar e que Jesus Cristo está vivo. O que existe de fato é dureza de coração. As pessoas não querem acreditar em Deus, porque se Deus existe, significa que você não é Deus. Significa que você não pode fazer o que você quer. Significa que você não é dono do seu destino. Significa que tem alguém a quem você vai prestar contas. Então, hoje à noite, nós estamos exatamente na mesma posição. Do verso 13, Jesus não apareceu a nós e não vai aparecer. Mas já no verso 13, ele exige que nós creiamos que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele vive, mesmo que nós não tenhamos apalpado, contemplado ou tocado nele como os apóstolos fizeram. Por isso Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque as evidências deveriam ser suficientes para que eles acreditassem no que as mulheres tinham dito, que Ele está vivo. Eles tinham o Antigo Testamento todo, as profecias todas. Eles deviam ter crido. Por isso eles foram repreendidos, como também Deus nos repreende e nos torna inculpáveis, ou indesculpáveis, quando nós não queremos crer nas evidências que Ele nos dá. Apesar de repreendê-los pela incredulidade e dureza de coração, o Senhor, na sua misericórdia, e já mostrando, portanto, que essa missão não depende tanto de discípulos do tipo daqueles e do nosso tipo, o Senhor Jesus em seguida lhes dá o que a gente chama da grande comissão. Comissão aqui é uma missão, um propósito, uma tarefa. Verso 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão que ele deu. Essa missão significava que eles deveriam sair de onde estavam, que era Jerusalém. Na verdade eles estavam na Galileia e depois foram para Jerusalém, e agora a ordem é que não ficassem ali, mas que eles fossem por todo o mundo, todos os lugares conhecidos, onde tivesse gente, e pregasse o evangelho a toda criatura. O evangelho era exatamente aquilo em que eles não tinham acreditado a princípio, que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos, e que agora Deus oferece o perdão a todo que se arrepende dos seus pecados e crê no seu Filho. Esse é o Evangelho. Então eles deveriam anunciar ao mundo aquilo em que agora eles criam: que Cristo está vivo, que Ele é Senhor e que Deus graciosamente convida todos os homens a que se arrependam e que se reconciliem com Ele. É esse o conteúdo do Evangelho. A ordem foi para que eles fossem, a ordem é dupla, vocês percebem. Eles tinham que ir e eles tinham que pregar. E esse versículo resume muito bem qual é a tarefa da igreja. Para cumprir essa missão, a igreja não pode ficar, ela tem de ir. Eu sei que há um sentido em que a igreja é um lugar bom da gente ficar. Nossa família está aqui, nossos amigos estão aqui, as reuniões de domingo são agradáveis, nós cantamos hinos gostosos, ouvimos músicas especiais, o ambiente é o melhor possível, e o cafezinho e o bate-papo na saída nem se fala. E de repente a igreja pode virar para nós somente isso: local de encontro das nossas famílias, dos amigos, gente com a qual você cresceu desde a vida toda, com quem você veio à frente aqui desde menino para receber a oração, você cresceu com eles, são seus amigos, é sua turma, você vê esse pessoal no domingo, e nós ficamos pensando que ser igreja é isso. Igreja não é só isso, a igreja tem uma missão, ela tem de ir,
Ela não pode existir por si mesma e para ela mesma, ela tem de ir, a igreja sempre deve ir. Isso não significa que cada um de vocês tem que se tornar um missionário, do tipo assim, arruma as malas e vai lá para o Afeganistão pregar o Evangelho. Se for, amém, nós vamos lhe mandar com muita alegria. Mas significa que você está disposto a, se Deus lhe chamar, você ir, e se você não puder ir, você vai se envolver, contribuindo, orando, dedicando o seu filho para isso. É interessante, eu conheço poucas famílias que dedicam os filhos para isso. Quando o menino nasce, não é? A criança nasce e a gente, ó Deus, dê que ele seja um médico. Senhor, faz com que ele seja um advogado conhecido. Senhor Deus, presidente da República, eu não vou reclamar, se o Senhor quiser. A gente, não é? A gente fica orando e pedindo a Deus pelo bem do nosso filho. E poucos de nós dedicamos os nossos filhos a Deus para serem missionários e pregadores do Evangelho, desbravadores de região. A tarefa da igreja é ir. E nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Muitas maneiras. A segunda tarefa que Jesus deu é que ela tem que pregar o Evangelho. Eu sei que hoje em dia há uma confusão muito grande sobre o que é a tarefa da igreja. Você vai encontrar liberais que não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos, que dizem que a tarefa da igreja é ação social. E aí, quando eles falam em missões, essas grandes igrejas liberais dos Estados Unidos, da Europa e aqui no Brasil, quando falam em missionário, missionário na verdade é aquele agrônomo que vai lá na África ensinar os afrodescendentes a abrir poço, a plantar macaxeira. Só isso. A construir uma casa, a fazer um encanamento, irrigar a terra, pronto, isso é a missão da igreja, a ação social. Não estou dizendo que é errado, mas não foi isso que Jesus disse aqui. Jesus disse que era para ir para pregar o Evangelho, e o Evangelho é esse, a boa notícia de que Ele vive, ressurgiu dos mortos, morreu pelos nossos pecados, e Deus agora, por causa disso, pode perdoar pecados de pecadores arrependidos. Muita gente transforma a pregação do Evangelho na teologia da prosperidade. Igrejas há que pregam o Evangelho distorcido. A boa nova é que Jesus veio ao mundo para fazer você rico, para fazer você próspero, para ter o seu negócio, ter o seu carro do ano, ter a sua propriedade, pagar todas as dívidas e achar aquele marido que você pediu a Deus. Tem igreja que pensa que o Evangelho é isso, e não são poucas. E não são poucos também os que seguem, enquanto eu estou falando aqui. Aqui mesmo nessa cidade, eu vi no Twitter hoje à tarde, uma grande igreja dessa está batizando 400 pessoas. Está batizando 400 pessoas. Não são poucos os que seguem isso. Quem é que não quer seguir um evangelho desse? Mas o evangelho bíblico tem a ver com Cristo ressurreto, que saiu da sepultura vencendo a morte, o pecado e o inferno. Tem a ver com o anúncio do arrependimento e mudança de vida, e crer nele, vencendo a dureza do nosso coração. É isso que Jesus mandou fazer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É verdade que ele deu essa ordem aqui aos apóstolos, e houve algum reformador que pensou que a tarefa já estava concluída, porque ele deu essa tarefa aqui aos 11 discípulos, está dizendo aqui, não é, que eles estavam sentados à mesa, e Jesus apareceu e deu essa tarefa para eles. Então seria uma missão dada para os apóstolos. Mas é evidente que os apóstolos seriam apenas os pioneiros. Eles lançariam a base, eles preparariam o fundamento da igreja e da missão. Porque à medida que o tempo ia passando, lemos isso no livro de Atos e nas cartas que eles escreveram, eles foram nomeando e treinando pessoas que foram assumindo a liderança das igrejas que eles plantaram, a ponto de Paulo dizer a Timóteo: o que você aprendeu de mim, ensina a homens que sejam capazes para também ensinar a outros. Uma cadeia que vem até o dia de hoje. A missão não terminou. Estas palavras valem para nós hoje, é para toda a igreja, é para mim, é para você. Embora os primeiros recipientes dessa ordem foram os apóstolos de Jesus Cristo. Essa é a ordem da igreja. E é isso que Deus quer de nós.
E essa é a razão pela qual você está na igreja. Você me pergunta o que é que você pode fazer. Há muita coisa para ser feita. A igreja facilita isso se organizando em jovens, adolescentes, senhoras, ministério de homens. Há tantos ministérios, há tantas possibilidades em que você pode se engajar e contribuir para essa missão que Deus dá para a sua igreja. Terceira coisa que nós vemos no texto é o julgamento que Jesus Cristo passou sobre o mundo com respeito à atitude que as pessoas haveriam de tomar com essa mensagem. Veja o que ele diz aqui no verso 16. Quem crer no evangelho que vai ser pregado, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui Jesus Cristo diz duas coisas importantes. A primeira delas é que não há possibilidade alguma de salvação a não ser pelo evangelho. Ele divide o mundo em duas categorias: os que creem e os que não creem. Não tem uma terceira categoria no meio de que os que nunca ouviram, porque os que nunca ouviram vão entrar na categoria dos que não creem, porque, como eu disse, já de nascimento e de coração, nós somos duros de coração, e Deus não precisa de mais do que isso para nos condenar. O ponto é esse, de que não há possibilidade de qualquer pessoa no universo ser salva a não ser pelo evangelho. Se não, pense no seguinte: se fosse possível um índio lá na floresta amazônica ser salvo pela ignorância, do tipo assim, ele nunca ouviu falar de Jesus, portanto ele não pode ser condenado. Se a ignorância salva, o que Jesus está fazendo aqui é terrível, porque ele está mandando eu ir pregar o evangelho a um índio que tem a possibilidade de não crer. Se eu não tivesse ido na tribo, ele estava salvo, mas agora que eu fui pregar o evangelho, ele vai para o inferno, porque ele ouviu e não creu. Vocês acham que Jesus diria aos seus discípulos para pregar o evangelho ao mundo, se ignorância salva, desconhecimento do evangelho salva? Claro que não. Estão todos perdidos, não tem um justo, não tem um sequer. Vamos acabar com esse mito do indígena inocente. São todos pecadores. É claro que eles não têm a luz do evangelho, mas têm a luz da consciência, do certo e do errado. A lei de Deus está gravada no coração de todo homem, por mais bruto que ele seja. E isso é suficiente para condená-los. Por isso Jesus mandou: vão ao mundo inteiro. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna que a dureza de coração merece. Salvo da perdição pelos nossos pecados. Salvos do castigo eterno de Deus pronunciado sobre essa humanidade corrompida e caída, da qual não há exceção em tribo nenhum, em lugar nenhum, em época nenhuma do mundo. Você quer ser salvo dos seus pecados, da sua culpa, da condenação que você merece? Só tem um caminho: creia nesse evangelho, creia na boa notícia que Cristo vive, que Ele ressurgiu dos mortos, que Ele é Senhor, que Ele morreu pelos pecados, que Ele pode perdoar pecados. Quem não crê, diz Jesus, será condenado com justiça, pela incredulidade, pela dureza de coração, pela idolatria, pela escuridão do seu coração, pelo amor ao pecado, por uma vida longe de Deus. Note que ele exige aqui que creia e seja batizado. O batismo é o símbolo do compromisso, enquanto que fé é algo interno. Nós temos que crer de coração. O batismo significa o compromisso externo. É o compromisso que você faz diante de Deus e do mundo, de que você é um cristão, que você é um discípulo de Jesus. É a sua pública profissão de fé no evangelho. Quando você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está dizendo ao mundo: eu creio, eu sou um discípulo de Jesus. E eu queria nessa noite convidar você que crê, convidar você que no fundo do seu coração quer seguir a Jesus Cristo,
aqui assuma um compromisso público, de que Ele é o Senhor. Eu faço um apelo também a quem já creu e foi batizado. Você sabe o que é que isso significa? Significa que diante de Deus e do mundo você assumiu um compromisso de que você é discípulo do crucificado, daquele Senhor ressurreto. Significa que você assumiu o compromisso de pregar esse evangelho a toda criatura, porque a ordem do batismo é dada no contexto da missão. Os batizados são aqueles que creram e que vão continuar a tarefa. Esse texto é um apelo para que nós acordemos do sono. Irmãos, seitas estão batizando centenas de pessoas. E os que conhecem o evangelho puro e simples, nós estamos tão acomodados, tão satisfeitos conosco mesmos, pensando que o reino de Deus se resume a um templo belo com vitrais e 4 paredes. Ide é a ordem, e nós não devíamos descansar enquanto não estivesse cada um de nós envolvido nisso, de uma maneira ou de outra, porque o destino do mundo está na mão da igreja. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer vai para o inferno eterno. Quarta coisa que o Senhor Jesus fez aqui: primeiro, ele censurou a incredulidade. Segundo, deu a ordem. Terceiro, pronunciou o julgamento. O mundo será salvo ou condenado, dependendo da atitude para com a mensagem da igreja. Quarto, ele dá um encorajamento extraordinário aos discípulos. Ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. É quase que como fosse uma espécie de ajuda para a fé vacilante daqueles discípulos. Estes sinais vão acompanhar os que creem. Estas evidências de que o evangelho é verdadeiro vão acompanhar os que creem. E Jesus aqui menciona 5 coisas, das quais apenas 3 aparecem no Novo Testamento: expelir demônios, falar novas línguas, impor as mãos sobre enfermos para ficarem curados. Da lista de 5, só 3 aparecem no Novo Testamento. 2 não aparecem: beber veneno e não morrer, e pegarem cobras e não faria nenhum mal. Há um episódio lá no livro de Atos em que uma serpente pica o apóstolo Paulo, mas não é isso que ele está falando aqui, está falando de pegar em serpentes mesmo. E o Novo Testamento, o livro de Atos, fala de sinais que não estão aqui. Por exemplo, ressurreição de mortos. Os apóstolos ressuscitaram mortos e Jesus não menciona isso aqui. E, portanto, essa lista aqui não é uma lista exclusiva, fechada. O que ela está dizendo é que Deus vai fazer milagres durante o tempo da igreja. Não importa de que tipo. No livro de Atos tem esses e mais outros. Na história da igreja nós ouvimos de outras coisas. O ponto aqui é que Deus, por causa da fraqueza da nossa fé, da dureza do nosso coração, de vez em quando Ele abre os céus, olha para nós e dá uma piscadinha e diz: cortesia do Todo-Poderoso. Plim! Porque Ele sabe da dureza do nosso coração. Milagre não acontece todo dia. Sinais não acontecem todo dia, ao contrário do que os charlatões e falsos profetas querem nos fazer acreditar. Porque eles são uma espécie de muleta que Jesus prometeu aos discípulos na pregação do Evangelho, por causa da dureza de coração e da incredulidade. Graças a Deus, quando Ele, na sua misericórdia, para fortalecer a nossa fé, Ele permite que um sinal aconteça, um milagre aconteça. E milagres acontecem. Deus cura doentes. Pelo poder de Cristo nós podemos expelir demônios. Pelo poder de Jesus Cristo nós podemos vencer obstáculos intransponíveis. Deus pode fazer isso, Ele faz isso. O que Ele não está prometendo aqui é que isso vai acontecer o tempo todo com todo mundo.
Sabe por que não vai? Porque vai, se Deus estivesse fazendo isso o tempo todo, isso com certeza se tornaria o centro do Evangelho e não o Cristo ressurreto. Como já acontece. Vai escutar o que essas igrejas estão pregando, o que é? O tempo todo, milagre, 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 cura, libertação, e você fica esperando ouvir uma mensagem a respeito da ressurreição de Cristo, de perdão de pecados, mudança de vida, arrependimento e santificação, e você não ouve. Eles vêm como uma espécie de muleta, sinais são uma espécie de muleta para a fraqueza da nossa fé. Deus permite que aconteça de vez em quando, mas não é o essencial do Evangelho. Pode acontecer ou não. Jesus disse numa certa ocasião a Tomé, quando Tomé, duro de coração, não queria acreditar que Jesus tinha ressuscitado, Jesus apareceu e disse: Tomé, toca aqui, põe o dedo aqui nas minhas chagas, aqui de lado, sou eu mesmo, não seja incrédulo, mas crente. Tomé toca e diz: Senhor meu e Deus meu. Qual foi a resposta de Jesus? Porque você me viu, você creu? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Estes sinais acompanham e têm acompanhado a igreja. Não estou dizendo que tudo que está acontecendo aí em nome de Jesus é de fato de Deus, porque não é. Mas também nós não podemos ser incrédulos a ponto de dizer que Deus não faz milagres hoje. É claro que Ele faz, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano. Ele pode ressuscitar mortos, abrir olhos de cegos, levantar aleijados, curar de câncer, de AIDS. Ele é Deus. Creiamos nisso, oremos por isso, peçamos a Deus isso. E se Ele nos quiser dar, glória ao nome dEle. Se Ele não quiser, continuaremos a crer da mesma forma. Como os 3 amigos de Daniel, prestes a ser jogados na fornalha, o rei disse: rei Nabucodonosor, se vocês se curvarem diante da minha imagem, vocês serão honrados, mas se não, vocês serão lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Qual foi a resposta deles? Rei, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não quiser, nós não vamos te adorar da mesma forma. Ou seja, o milagre para eles, com milagre ou sem milagre, eles serviriam a Deus do mesmo jeito. Não faça a sua fé depender de milagres e de sinais. Se Deus der, amém, se regozije nisso, glória a Deus por isso. E Ele faz, gente. Nós podemos orar por isso, orar pelos nossos doentes, mas lembremos que os sinais foram dados como uma espécie de ajuda para a nossa incredulidade e dureza de coração, e que nunca pode se tornar o centro do Evangelho, sob pena de distorção. Deixe-me ir para a última parte. Temos aqui o registro, no verso 19 e 20, de como era a igreja primitiva. Verso 19: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aleluia! É onde Ele está agora, assentado à direita de Deus, no trono do universo, e Ele governa o mundo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele sobe ao céu e a igreja fica aqui. É porque não aparece no português, mas no grego tem um contraste, que diz assim, mais ou menos: o Senhor Jesus, por sua vez, foi para o céu, e eles, pelo lado deles, como se dissesse assim, houve uma separação física e cada um foi cumprir o seu papel. O Senhor Jesus subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, recebeu todo o poder no céu e na terra. E eles então saíram e foram cumprir aquilo que lhes havia sido dado. O relato, veja como é o relato, simples, é quase que um resumo do livro de Atos. Eles, verso, tendo partido, obedeceram, não foi? Porque foi dito, ide. Então eles partiram, eles entenderam, eles foram embora. Segundo, pregaram em toda parte, foi o que Jesus disse, ide por todo o mundo, pregaram em toda parte. E o que é que o Senhor fez? Cooperando com eles o Senhor.
Como é que Jesus coopera hoje com a evangelização? Da mesma forma que Ele cooperou com a igreja, como é que Ele coopera hoje? Gente, eu não posso nem começar a dizer. Só pensa nisso. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor de tudo que existe. Ele controla todas as circunstâncias. Eu conheci, quando era pastor em Recife, a história de... Na época que o pessoal, a mocidade ia para a praça pública distribuir folheto. Lembra? Muitos anos atrás, né? O pessoal ia para a praça pública distribuir folheto. E aí, uma pessoa pegou lá o folheto, né? Coisa de crente, rasgou assim. O vento deu e um pedacinho do folheto foi e caiu na bainha da calça. Sabe aquelas calças que tem a bainha italiana? Sim, né? Aí caiu ali, de uma outra pessoa. A pessoa chegou em casa, estava trocando de roupa. O que é isso aqui? Aí estava escrito, e disse Jesus. O que é que Jesus disse? Aquilo ficou na cabeça dele. E disse Jesus. E disse Jesus. O que Jesus disse? Ele saiu doido lá pelo centro da cidade de Recife, foi na livraria evangélica lá de Recife, chegou lá e disse, onde é que eu acho que Jesus disse? O senhor está procurando uma Bíblia, não é? Eu não sei. Disse Jesus. O que é que ele disse? Não, o que ele disse está aqui. Deu um Novo Testamento. A pessoa leu e se converteu. Então não tem nem como explicar como Jesus pode cooperar, porque Ele é Senhor das circunstâncias, Ele é Senhor da história, nada acontece por acaso, Ele guia, Ele controla tudo, de tal forma que Ele conduz as pessoas à verdade, porque se dependesse só da igreja, jamais aconteceria. Ele governa todas as circunstâncias. Eu teria muitas histórias para contar a vocês, cada uma mais bonita do que a outra, do que já ouvi nesse tempo de pastor e pregador, de como Deus age. Tem uma história, deixa eu contar só mais uma, essa não aconteceu comigo não, é com o famoso Spurgeon, grande pregador Spurgeon. Ele conta lá na biografia dele, que quando estava construindo o tabernáculo metropolitano, que era a igreja para 5.000 membros, onde ele pregava lá em Londres, naquele tempo não tinha microfone, era acústica, então estava quase pronta, e ele assim, num domingo à tarde, ele foi testar a acústica. Tinha ninguém. Ele subiu lá e resolveu recitar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estava interessado na acústica. Mal sabia ele que um trabalhador tinha ficado para fazer hora extra. O cara ouviu aquilo ali, converteu-se ali, ouvindo João 3,16 recitado por Spurgeon. Quantas histórias não poderiam ser contadas de como o Senhor coopera com a igreja? Não existe coincidência. O fato de que você está aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra, você acha que é por acaso? Deus lhe trouxe aqui. Queria que você ouvisse isso. Nessa noite, o Senhor cooperou com eles e cooperou também com os sinais que se seguiram. O livro de Atos mostra os sinais que o Senhor Jesus fez, abençoando a igreja no seu começo. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Primeiro, eu quero falar para a igreja. Meus irmãos, meu coração ficou muito triste essa tarde, quando eu li aquela notícia no Twitter. Ficou muito triste. Essa igreja, ela tem um potencial extraordinário. Vocês são pessoas extraordinárias, salvas pela graça. Nós temos condições aqui de levar avante a missão do Senhor Jesus para lugares impensados. Há tantas oportunidades aqui nessa cidade, ao redor dela, nesse país, fora desse país. É preciso o engajamento de cada um de vocês. Não precisamos ir muito além. Nós estamos no centrão dessa cidade, na nossa porta tem gente precisando de Cristo, no edifício onde você mora, na universidade, na sua escola, no seu negócio. Nós podemos testemunhar com nossa vida. Cada vez que um crente comete um escândalo, é um desserviço para o reino de Deus. Cada vez que ele se identifica como cristão, leva uma vida de impiedade, ele está desfazendo com as mãos aquilo que nós estamos tentando construir com a boca, com a pregação do Evangelho. Nós precisamos nos engajar, porque essa é a missão que Deus nos deu, de levar avante essa palavra.
E eu queria nessa noite convidar você, na noite do aniversário da igreja, a você se comprometer. Eu não sei ainda o que é que Deus vai fazer com você, mas eu queria que você se comprometesse nessa noite, no fundo do seu coração, e dissesse: Senhor, eu quero colocar a minha vida, os meus bens, o meu tempo, o meu talento, minha família, para me envolver nessa missão que o Senhor deu à igreja e que não está terminada. Segunda coisa que eu queria dizer, fazer um apelo. Há muitos jovens aqui nessa igreja. Eu sei que o seu sonho é terminar a faculdade, conseguir um bom emprego, formar uma família, ter filhos, se realizar trabalhando, construir um patrimônio, desfrutar das coisas boas da vida. Não tem nada errado com isso, é maravilhoso. Mas eu queria que você contemplasse a possibilidade do serviço missionário, de entregar sua vida para ser um missionário ou uma missionária, para dedicar sua vida à pregação do Evangelho. Eu trabalho dando aula no seminário há muitos anos, e agora, nos últimos anos, dando aula aos professores do seminário. E eu tenho visto muitos jovens candidatos. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu não quero parecer ofensivo. Mais de 90% das pessoas que se apresentam para serem candidatos ao ministério vêm de famílias de classe menos favorecidas. É muito difícil ver um filho de uma família de classe B ou classe A se apresentar dizendo: eu renuncio a um possível futuro brilhante porque eu quero servir o Evangelho, eu quero servir a Cristo como missionário. E eu queria fazer esse desafio para você nessa noite, e você dar a sua vida para isso, entregar a sua vida para isso. E finalmente, talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não crê. O que você está esperando para crer? Jesus não vai aparecer na sua frente, provavelmente não vai fazer nenhum milagre na sua frente, Ele não vai mandar um anjo descendo do céu. O mais perto de um anjo que a gente tem nessa igreja é um morcego reformado, que de vez em quando fica voando aqui, ouvindo o sermão, atrapalhando. É o mais perto de anjo que vai aparecer aqui. Não sei o que é que você está esperando. Não sei o que você está esperando. As evidências estão aí. Você está ouvindo a palavra de Deus, e eu sei que Deus está falando na sua consciência nessa noite. Você tem a evidência da Escritura, e você tem a sua consciência. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Medite nisso, e que hoje seja aquele grande momento em que você vai dizer: sim, Senhor, perdoa a minha incredulidade, eu quero crer, eu quero viver para aquele que morreu e ressuscitou para ser o Senhor da história. Que Deus nos abençoe, a Ele toda a glória por essa igreja, que Ele levante essa igreja, para que ela seja, continue a ser o farol que ela tem sido no meio das trevas, e uma bênção para muitos. E para isso, sem dúvida, nós precisamos de você. Vamos orar.